Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta depois do nosso recesso para retomar os nossos estudos da nossa preparação para o Enem. Hoje nós vamos começar a correção do nosso simulado de História do Brasil, onde destacamos o Brasil Colônia. Esse simulado, eu preciso avisar para vocês, vai ser dividido em duas partes. Essa é só a primeira parte e a seguir eu envio a segunda parte da correção desse simulado. Agora passamos para a questão de número 3, que tem um texto chamado Sermões, do Padre Antônio Vieira. É uma leitura de época, uma leitura difícil. Essa questão foi aplicada no Enem em 2012, com um daqueles textos cansativos que aparecem no Enem, que a gente precisa estar preparado para a leitura, ter exercitado a nossa leitura. Então, apesar de considerado como de difícil leitura, as alternativas vão facilitar a obtenção da resposta. O texto retrata todo o processo de sofrimento de Cristo e na colônia somente pode ser relacionado com a vida e o trabalho escravo. Então nós temos uma analogia, uma comparação do sofrimento de Cristo e o trabalho escravo, que é aquela para tentar colocar na cabeça, criar a ideia para o escravo de que ele precisa ser resignado, que o sofrimento dele é uma missão para a qual ele tem que passar. Então, enquanto para muitos, na época, o africano escravizado era apenas um objeto de trabalho, ou digamos assim, sem alma, que, portanto, poderia ser escravizado, o Padre Antônio Vieira faz um tratamento diferenciado de cunho religioso, apesar de justificar a escravidão. Então, o Padre Antônio Vieira era, digamos assim, um daqueles que viam no trabalho escravo uma mazela, a forma como ele era conduzido no Brasil. Mas ele também não se manifestava contra a escravidão. Dessa forma, a questão de número 3, a resposta é a letra E. A questão de número 4 vai tratar do sistema colonial, uma questão que foi aplicada no Enem em 2011, então vai discutir, vai apresentar a ideia, uma discussão sobre a implantação do sistema colonial, principalmente o pacto colonial, a exploração da colônia, a relação da colônia com a sua metrópole, e essa existe, de acordo com o pacto colonial, para gerar riqueza para a sua metrópole. Então, dessa forma, o sistema colonial desenvolvido durante a Idade Moderna enquadra-se no processo de expansão do comércio. Então, o comércio é um dos carros-chefes desse sistema colonial, que é responsável por fortalecer o Estado absolutista e possibilita o enriquecimento da camada burguesa, que ajuda, que financia a manutenção do sistema absolutista, que é inclusive o sistema que Portugal se apega, Portugal adota como sua forma, a sua filosofia de existência econômica. Então, todo o processo de exploração colonial tinha como objetivo gerar riqueza acumulada segundo a visão mercantilista da economia. Dessa forma, a resposta correta da número 4 é a letra A. A questão de número 5, também aplicada no Enem em 2011, ela tem uma discussão, ela apresenta um texto que discute visões diferenciadas, a do índio e a do europeu. A visão mercantilista do europeu vem buscar madeira para alimentar a sua manufatura e tornar isso em capital, e a visão do indígena mais culturalista, que tem uma relação direta com a natureza. Então, no sistema cultural, e aí a gente tem que colocar esse sistema cultural entre aspas, do indígena, a madeira tem uma finalidade bastante específica, ser queimada para aquecer as pessoas nos períodos de frio. Essa é a relação naturalista que o índio tem com a madeira.
E, portanto, o índio ancião acredita que para os europeus ela deve ter a mesma serventia. Ele não consegue ver a natureza pelo ponto de vista capitalista, pelo ponto de vista de buscar lucro, transformar essa madeira em alguma coisa lucrativa. Mas, no entanto, os portugueses e franceses utilizavam da madeira para a produção de tintura, que por sua vez era utilizada na manufatura de tecidos, em especial para atingir os tecidos que vão ser vendidos para as colônias, que vão ser vendidos em mercados, e isso proporcionando um lucro que o índio, na sua visão cultural, não tem. Dessa forma, a resposta correta da número 5 é a letra A. A questão do número 6 do Enem em 2010 ainda vai envolver a questão do indígena, que é a cultura, o comportamento, a presença, né, a influência do indígena na cultura brasileira. E aí nós vamos ver que as tribos tupi-guaranis, que ocuparam grande parte do território brasileiro, conforme descreve o texto da questão, possuíam as características básicas dos nativos do Brasil, vivendo principalmente da agricultura rudimentar. Então, essa prática, que não era a mesma prática cultural, econômica da Europa, né, vai fazer uma diferença no comportamento do índio, que tinha como complemento a caça e a pesca, praticada de forma nômade ou seminômade. A guerra que consta, né, aí a chamada guerra guaranítica, a guerra teve certa importância para as tribos, porém, diferentemente dos outros povos. A guerra para os índios tinha um sentido, a guerra para o europeu tinha outro sentido. Não era a atividade que garantia poder ou controle sobre outros povos. A prática da antropofagia era comum. Então, algumas religiões vão inclusive fazer a crítica a esse comportamento indígena, vai se falar mal, vai estabelecer estigmas sobre os índios de serem canibais, mas é por não entender a cultura indígena, que tinha caráter ritualístico, religioso, uma vez que acreditavam que a ingestão de carne de inimigos mortos lhe fortalecia. Dessa forma, a resposta correta da questão número 6 é a letra B de bola.